A aliança entre Venâncio Mondlane e o partido Podemos em Moçambique representa uma oportunidade estratégica para impulsionar uma agenda política focada no desenvolvimento social e econômico inclusivo. Mondlane, com a sua experiência e reconhecimento público, pode atrair eleitores desiludidos com os partidos tradicionais, enquanto o Podemos, com as suas propostas inovadoras e foco na justiça social, pode oferecer um programa governativo sólido e alinhado com as necessidades da população. Esta união pode catalisar uma nova força política capaz de desafiar o status quo e promover reformas estruturais urgentes para o país. A convergência entre a visão de Mondlane para uma Moçambique mais próspera e o ideário do Podemos de empoderamento popular e combate à corrupção cria uma sinergia poderosa para transformar a realidade política moçambicana. Além disso, a articulação de uma plataforma comum pode atrair investimentos e apoio internacional, fortalecendo a capacidade do governo em implementar políticas públicas eficazes e sustentáveis. Argumentamos que a experiência administrativa de Venâncio Mondlane, somada à visão progressista do Podemos, pode oferecer uma alternativa viável e refrescante para a política moçambicana, enfrentando os desafios complexos do país com soluções inovadoras e focadas no bem-estar da população. Os partidos tradicionais mostraram-se incapazes de resolver os problemas estruturais de Moçambique, e esta nova aliança pode injetar dinamismo e esperança no panorama político, oferecendo uma liderança comprometida com a transparência, a boa governação e a justiça social. Considerando o histórico de ineficácia dos partidos tradicionais em Moçambique, como você justifica a sua oposição a uma nova aliança que oferece propostas inovadoras e uma liderança com experiência comprovada em gestão pública? A sua justificação ignora um ponto crucial. A ineficácia dos partidos tradicionais não garante automaticamente o sucesso de uma nova aliança. A novidade não é sinônimo de competência ou integridade. Venâncio Mondlane, embora com experiência em gestão pública, carrega consigo o fardo de ter pertencido a esses mesmos partidos que agora critica. O Podemos, por sua vez, mesmo com propostas inovadoras, precisa demonstrar que essas propostas são viáveis e adequadas ao contexto específico de Moçambique, e não meras importações de ideologias estrangeiras. A simples soma de um indivíduo e um partido não cria magicamente uma força política eficaz. Meu argumento central é que a aliança entre Venâncio Mondlane e o Podemos representa um risco considerável para Moçambique. A experiência de Mondlane é questionável, considerando sua associação anterior com partidos tradicionais, notoriamente marcados por corrupção e ineficácia. A afirmação de que ele atrairá eleitores desiludidos é otimista, ignorando que muitos podem vê-lo como mais do mesmo, apenas sob uma nova embalagem. Além disso, o Podemos, com sua agenda focada na justiça social, corre o risco de alienar eleitores mais conservadores e de gerar conflitos ideológicos que paralisem o governo. A sinergia poderosa que você descreve é, na realidade, uma colisão potencial de interesses e ideologias. A experiência administrativa de Mondlane é limitada, e sua visão progressista pode não ser compartilhada pela maioria da população. A alegação de que esta aliança injetará dinamismo e esperança é infundada, pois a realidade pode ser bem diferente. Um governo instável e dividido, incapaz de enfrentar os desafios urgentes do país. A promessa de transparência, boa governação e justiça social é vazia se não houver um plano concreto e realista para implementá-la. E até agora, esse plano está ausente. A aliança parece mais uma manobra política oportunista do que um projeto de governo sólido e coerente. Considerando o histórico de desilusões com novas lideranças e partidos em Moçambique, como você pode garantir que a aliança Mondlane-Podemos não repetirá os mesmos erros do passado, transformando a esperança em mais frustração? A garantia de que a aliança Mondlane-Podemos não repetirá os erros do passado reside na sua capacidade de aprender com a história e implementar mecanismos de transparência e prestação de contas desde o início.
A desilusão resulta frequentemente da falta de transparência e da corrupção. Mondlane e o Podemos podem mitigar este risco estabelecendo sistemas rigorosos de auditoria, publicando todas as decisões importantes e envolvendo a sociedade civil no processo de governação. Além disso, a diversidade de talentos e ideias dentro da aliança pode levar a soluções mais inovadoras e eficazes para os problemas do país. Ao invés de ser um fardo, a experiência anterior de Mondlane em partidos tradicionais pode ser uma mais-valia, pois ele conhece os meandros do sistema e sabe onde estão os potenciais obstáculos. O Podemos, com a sua abordagem focada na justiça social, pode complementar a experiência de Mondlane, garantindo que as políticas implementadas beneficiem a todos os moçambicanos, e não apenas a uma elite. A sua alegação de que a experiência de Mondlane é questionável ignora a possibilidade de crescimento e mudança. Todos cometemos erros no passado, mas o importante é aprender com eles e seguir em frente. Mondlane tem demonstrado um compromisso com a transparência e a boa governação, o que sugere que ele está determinado a não repetir os erros do passado. O Podemos, por sua vez, tem um histórico de defesa da justiça social e da igualdade, o que garante que as suas propostas são relevantes para o contexto de Moçambique. A afirmação de que a aliança é uma manobra política oportunista é infundada, pois ela representa uma oportunidade real de mudança e progresso para o país. A sua preocupação com a instabilidade e a divisão é exagerada, pois a aliança tem um objetivo comum: melhorar a vida de todos os moçambicanos. A colaboração e o compromisso são essenciais para o sucesso da aliança, e estamos confiantes de que ela será capaz de superar quaisquer desafios que possam surgir. O argumento central para esta rodada é que a aliança Mondlane-Podemos representa uma oportunidade única para injetar nova energia e visão na política moçambicana. A combinação da experiência de Mondlane com as ideias progressistas do Podemos pode criar uma plataforma política poderosa que ressoe com os eleitores desiludidos com os partidos tradicionais. O ceticismo de meu oponente em relação à capacidade da aliança de cumprir suas promessas ignora o potencial transformador que essa combinação pode ter. Ao invés de ser uma colisão de interesses e ideologias, a aliança pode ser uma sinergia que impulsiona Moçambique para um futuro mais próspero e justo. A aliança não é apenas uma manobra política, mas uma resposta às necessidades do povo moçambicano. Se, como você sugere, a experiência de Mondlane em partidos tradicionais é um fardo inescapável, como explica sua crescente popularidade e apoio entre eleitores que buscam alternativas aos partidos no poder? A crescente popularidade de Mondlane pode ser atribuída à insatisfação generalizada com os partidos no poder, o que leva os eleitores a procurarem qualquer alternativa, mesmo que superficialmente atraente. No entanto, essa popularidade não garante competência ou a capacidade de superar as contradições inerentes à sua aliança com o Podemos. É um voto de protesto, não necessariamente um endosso de uma plataforma coerente e viável. A promessa de transparência e prestação de contas soa bem em teoria, mas a história política de Moçambique está repleta de promessas não cumpridas. Os rigorosos sistemas de auditoria e o envolvimento da sociedade civil são termos vagos que carecem de mecanismos concretos de implementação e fiscalização. O histórico de Mondlane em partidos tradicionais, ao invés de ser uma mais-valia, pode ser um passivo, pois ele pode estar enraizado em práticas e mentalidades que são difíceis de mudar. A alegação de que a aliança é uma sinergia ignora as potenciais tensões e conflitos que podem surgir entre diferentes ideologias e agendas. A falta de experiência do Podemos na governação e a sua abordagem idealista podem não ser adequadas à complexidade da política moçambicana. A ideia de que a aliança é uma resposta às necessidades do povo moçambicano é uma generalização simplista. É importante analisar criticamente as propostas da aliança e avaliar se elas são realmente viáveis e benéficas para todos os moçambicanos, ou se são apenas uma estratégia para ganhar votos. Afinal, a retórica de nova energia e visão é um clichê comum na política, e é preciso mais do que palavras para construir um futuro melhor para Moçambique.
A experiência política pregressa de Mondlane demonstra capacidade de adaptação ou falta de convicção ideológica? Esta flexibilidade é um trunfo ou um sinal de que ele priorizará o poder acima de princípios? Como a aliança Mondlane-Podemos planeja resolver as divergências ideológicas inerentes entre um político experiente em partidos tradicionais e um movimento com raízes na justiça social, garantindo que a plataforma resultante não seja diluída a ponto de se tornar ineficaz ou contraditória? A Aliança Mondlane-Podemos planeja resolver as divergências ideológicas através de um diálogo contínuo e da construção de uma plataforma programática que priorize os interesses do povo moçambicano. Essa plataforma será focada em áreas de consenso, como o combate à corrupção, a promoção da transparência e o desenvolvimento de políticas sociais que beneficiem a maioria da população. Divergências pontuais serão tratadas de forma pragmática, buscando soluções que atendam às necessidades do país, sem comprometer os princípios fundamentais de justiça social e equidade. Ao invés de diluir a plataforma, essa abordagem a fortalecerá, tornando-a mais abrangente e representativa dos diversos segmentos da sociedade moçambicana. Meu oponente argumenta que a popularidade de Mondlane se deve apenas à insatisfação com os partidos no poder, e não a uma plataforma coerente. No entanto, essa visão ignora o crescente reconhecimento da capacidade de Mondlane de articular uma visão para o futuro de Moçambique que ressoa com eleitores de diferentes origens ideológicas. A experiência de Mondlane em partidos tradicionais, longe de ser um passivo, é um ativo valioso. Ela lhe confere um profundo conhecimento do sistema político moçambicano e a capacidade de navegar por suas complexidades. Além disso, sua abertura ao diálogo e sua disposição para colaborar com o Podemos demonstram uma capacidade de adaptação e uma convicção ideológica flexível, qualidades essenciais para liderar um governo de união nacional. As acusações de que a aliança carece de mecanismos concretos de implementação e fiscalização são infundadas. A plataforma programática da aliança prevê a criação de um sistema robusto de auditoria independente, com a participação da sociedade civil, para garantir a transparência e a prestação de contas em todas as áreas do governo. A alegação de falta de experiência do Podemos também não se sustenta. O Podemos, apesar de ser um movimento relativamente novo, tem demonstrado capacidade de mobilização social e de proposição de políticas inovadoras. Sua abordagem idealista, combinada com a experiência pragmática de Mondlane, pode gerar uma sinergia poderosa para transformar Moçambique. Se a popularidade de Mondlane é meramente um voto de protesto, como meu oponente explica o crescente apoio de figuras proeminentes da sociedade civil e de líderes empresariais à sua candidatura, o crescente apoio de figuras da sociedade civil e líderes empresariais a Mondlane pode ser interpretado não como um endosso inequívoco de sua plataforma, mas sim como uma aposta pragmática em um potencial vencedor. Esses grupos podem estar buscando influenciar o futuro governo, independentemente da real compatibilidade ideológica com Mondlane ou o Podemos. É uma jogada estratégica, não necessariamente uma validação de suas políticas. Além disso, a própria natureza heterogênea desse apoio levanta questões sobre a sustentabilidade da aliança a longo prazo. Como conciliar os interesses, frequentemente divergentes, da sociedade civil e do setor empresarial? A retórica sobre diálogo contínuo e priorização dos interesses do povo moçambicano soa vazia diante da realidade das pressões contraditórias que inevitavelmente surgirão. A proposta de um sistema robusto de auditoria independente, com participação da sociedade civil, é, no mínimo, ingênua. Quem define os parâmetros dessa auditoria? Como garantir a imparcialidade e a competência técnica dos participantes da sociedade civil? E, crucialmente, quem fiscaliza os fiscalizadores? A experiência de Mondlane em partidos tradicionais, longe de ser um ativo, pode ser um fardo. O sistema político moçambicano está impregnado de vícios e corrupção. A alegação de que a combinação da experiência pragmática de Mondlane com o idealismo do Podemos gerará uma sinergia poderosa,
Ignora o fato de que ideais e pragmatismo frequentemente entram em conflito. O que acontece quando as promessas idealistas do Podemos se chocam com as realidades políticas e econômicas do país? Essa aliança não passa de uma colcha de retalhos ideológica, destinada a desmoronar sob o peso das inevitáveis contradições. O Podemos, sem experiência governativa significativa, oferece pouco mais do que idealismo vago, incapaz de enfrentar os desafios práticos da governação. A retórica da transparência e da prestação de contas é vazia sem mecanismos concretos e comprovados. Argumentar que o Podemos tem demonstrado capacidade de mobilização social e de proposição de políticas inovadoras é irrelevante se essas políticas não forem viáveis ou sustentáveis. Como a aliança Mondlane-Podemos pretende resolver conflitos inevitáveis entre o idealismo do Podemos e as realidades políticas e econômicas de Moçambique, sem comprometer a credibilidade de ambos os parceiros? A aliança Mondlane-Podemos abordará os conflitos inevitáveis entre o idealismo e as realidades moçambicanas, através de um processo contínuo de consulta e adaptação, estabelecendo um fórum de diálogo permanente entre representantes de ambos os lados, especialistas independentes e membros da sociedade civil. Este fórum analisará as políticas propostas, identificará potenciais obstáculos e proporá soluções pragmáticas, garantindo que as políticas implementadas sejam eficazes e alinhadas com os valores fundamentais de ambos os parceiros. A transparência e a participação pública serão elementos-chave neste processo, construindo confiança e legitimidade para a aliança. Agora, refutando a afirmação de que o apoio a Mondlane é puramente pragmático e oportunista, é simplista assumir que o apoio da sociedade civil e de líderes empresariais a Mondlane é motivado apenas por oportunismo. Muitos moçambicanos estão genuinamente desiludidos com o status quo e procuram uma alternativa credível que promova a boa governação e o desenvolvimento inclusivo. A plataforma de Mondlane e Podemos, com o seu foco na transparência, combate à corrupção e empoderamento dos cidadãos, ressoa com estes anseios. Reduzir este apoio a uma mera aposta em um potencial vencedor ignora a profunda insatisfação com o sistema político atual e o desejo de uma mudança real. A alegação de que a experiência de Mondlane é um fardo ignora a sua capacidade de navegar no complexo panorama político moçambicano. A sua experiência combinada com o idealismo e as políticas inovadoras do Podemos criam uma poderosa sinergia para impulsionar o desenvolvimento de Moçambique. O Podemos não é apenas idealismo vago, é uma força política com um histórico comprovado de mobilização social e proposta de políticas inovadoras. O exemplo de Espanha demonstra que o Podemos é capaz de traduzir ideais em ação, promovendo a justiça social e a igualdade. A nossa proposta de auditoria independente é robusta e transparente, com parâmetros definidos em conjunto com a sociedade civil e supervisão por um conselho independente de especialistas, garantindo imparcialidade e responsabilização. Acreditamos que é possível conciliar ideais e pragmatismo, construindo um Moçambique mais justo, próspero e democrático. Se o apoio a Mondlane é meramente oportunista, como explica o crescente número de jovens e membros da sociedade civil que se juntam à sua campanha, apesar dos riscos e desafios inerentes ao enfrentamento do establishment político? O crescente apoio a Mondlane entre jovens e sociedade civil, longe de refutar o oportunismo, pode ser interpretado como um reflexo da manipulação da esperança e da desilusão. A juventude, naturalmente idealista, é facilmente cativada por promessas grandiosas, sem considerar a viabilidade prática ou as potenciais consequências negativas. A adesão, portanto, não prova a solidez da proposta, mas sim a eficácia da retórica. Reduzir a complexidade da política moçambicana a um discurso simplista de combate à corrupção e empoderamento ignora a intrincada teia de interesses, etnias e dinâmicas de poder que moldam a realidade do país. Além disso, a aliança Mondlane-Podemos é intrinsecamente falha,
porque importa um modelo estrangeiro para um contexto radicalmente diferente. O Podemos, embora tenha obtido sucesso em Espanha, opera dentro de um sistema democrático consolidado, com instituições fortes e uma sociedade civil ativa. Moçambique, por outro lado, enfrenta desafios únicos de governança, desenvolvimento e estabilidade social. A tentativa de replicar o modelo do Podemos, sem uma profunda adaptação à realidade moçambicana, é condenada ao fracasso. A insistência em transparência e participação pública, como elementos-chave, ignora a fragilidade das instituições moçambicanas e o risco de apropriação por grupos de interesse. A auditoria independente, proposta, mesmo com supervisão de especialistas, corre o risco de se tornar um exercício burocrático ineficaz ou, pior, uma ferramenta de perseguição política. A sua própria afirmação de que a experiência de Mondlane cria uma poderosa sinergia ignora o facto de que essa experiência é precisamente o que o torna parte do sistema que supostamente pretende combater. Ele está inerentemente comprometido, incapaz de romper com o passado. A plataforma de Mondlane e Podemos assenta em promessas vagas e irrealistas, desconsiderando as limitações orçamentais e a complexidade das reformas estruturais necessárias para impulsionar o desenvolvimento de Moçambique. A ideia de que é possível conciliar ideais e pragmatismo é uma ilusão perigosa, pois, na prática, o idealismo frequentemente leva a decisões políticas irresponsáveis e a consequências inesperadas. Se a auditoria independente é tão robusta e transparente, como garante que os próprios auditores não serão suscetíveis a pressões políticas ou a ofertas de suborno, dada a história de corrupção em Moçambique? Para garantir a integridade da auditoria independente, propomos um sistema de proteção robusto para os auditores. Este sistema incluirá a seleção de auditores por um painel internacional isento de influências políticas moçambicanas, a promulgação de leis rigorosas contra a corrupção, que prevejam penas severas para tentativas de suborno ou intimidação de auditores, e a divulgação pública dos resultados da auditoria para aumentar a transparência e responsabilização. Além disso, ofereceremos incentivos financeiros significativos e proteção jurídica abrangente aos auditores que denunciarem tentativas de corrupção. Este nível de proteção dissuadirá potenciais corruptores e garantirá a independência e a integridade do processo de auditoria. A alegação de que o apoio crescente a Mondlane reflete manipulação ignora a capacidade da população moçambicana de discernir e escolher líderes que genuinamente representem seus interesses. A juventude e a sociedade civil não são marionetes fáceis de manipular, mas sim agentes ativos de mudança que anseiam por um futuro melhor. A plataforma de Mondlane e Podemos não é uma simples importação de um modelo estrangeiro, mas sim uma adaptação inteligente de princípios universais de transparência, participação pública e combate à corrupção ao contexto específico de Moçambique. A experiência de Mondlane, combinada com a expertise do Podemos, cria uma poderosa sinergia que pode impulsionar o desenvolvimento e a estabilidade do país. O medo de que a auditoria independente se torne uma ferramenta de perseguição política é infundado, pois será supervisionada por especialistas internacionais e regida por padrões rigorosos de ética e imparcialidade. A afirmação de que Mondlane está inerentemente comprometido ignora sua trajetória de denúncia da corrupção e seu compromisso demonstrado com a mudança. Acreditamos que Mondlane e o Podemos oferecem uma visão realista e pragmática para o futuro de Moçambique. Sua plataforma assenta em princípios sólidos de boa governança, desenvolvimento sustentável e justiça social e está alinhada com as aspirações da maioria dos moçambicanos. Se a experiência internacional e a adaptação de modelos bem-sucedidos são tão problemáticas como alega, quais alternativas concretas propõe para combater a corrupção e promover o desenvolvimento em Moçambique? Em vez de soluções importadas, Moçambique precisa de fortalecer as suas próprias instituições. Isso inclui investir na formação de quadros nacionais para a auditoria,
reforçar a capacidade do sistema judicial e promover uma cultura de integridade e responsabilidade desde a educação básica. A experiência internacional pode ser valiosa como referência, mas a solução deve ser genuinamente moçambicana, enraizada na nossa cultura e nas nossas leis. O seu sistema de proteção para auditores independentes parece promissor na teoria, mas ignora as complexidades da realidade moçambicana. Um painel internacional pode selecionar auditores, mas como garantir a sua segurança e integridade em um ambiente onde a corrupção está profundamente enraizada e onde há histórico de intimidação e violência contra aqueles que a denunciam? Leis rigorosas e incentivos financeiros são importantes, mas não suficientes. A divulgação pública dos resultados da auditoria pode ser facilmente manipulada ou desacreditada através de campanhas de desinformação, especialmente em um país com baixos níveis de literacia e acesso limitado à informação. Além disso, a sua alegação de que o apoio crescente a Mondlane reflete a capacidade de discernimento da população ignora o poder da propaganda e da desinformação, especialmente nas redes sociais. A juventude e a sociedade civil podem ser agentes de mudança, mas também são vulneráveis à manipulação, especialmente quando há recursos financeiros e influência externa envolvidos. A plataforma de Mondlane e Podemos pode parecer atraente, mas na prática é uma tentativa de impor um modelo estrangeiro que não leva em conta as particularidades de Moçambique. A experiência de Mondlane pode ser questionável, dado o seu passado e as suas ligações com figuras controversas. A supervisão internacional da auditoria pode ser vista como uma ingerência na soberania nacional e uma forma de neocolonialismo. O compromisso de Mondlane com a mudança pode ser apenas uma fachada para esconder ambições pessoais e interesses obscuros. A visão de Mondlane e Podemos pode ser irrealista e ingênua, baseada em princípios abstratos que não se traduzem em soluções práticas e eficazes para os problemas de Moçambique. Se a sua auditoria independente é tão imparcial e transparente como alega, por que é que tem tanto medo de que ela seja vista como uma forma de ingerência externa e neocolonialismo? Em suma, demonstramos inequivocamente que a visão de Venâncio Mondlane, combinada com os princípios e a experiência do Podemos, oferece uma via promissora para um Moçambique mais justo, próspero e democrático. Apresentamos evidências concretas de como a abordagem participativa do Podemos pode revitalizar a política moçambicana, capacitando os cidadãos e combatendo a corrupção. Mostramos como as políticas sociais inovadoras defendidas por Mondlane, inspiradas no Podemos, podem reduzir a desigualdade e melhorar a qualidade de vida de todos os moçambicanos. Refutamos as objeções da oposição, demonstrando que as propostas são viáveis e adaptáveis ao contexto moçambicano. Ficou claro que a união das ideias de Venâncio Mondlane e a filosofia do Podemos representa a melhor esperança para um futuro melhor para Moçambique. Acreditamos ter demonstrado de forma cabal a superioridade da nossa posição, baseada em fatos, lógica e uma visão de futuro para Moçambique. Quem ousaria negar a urgência de uma mudança radical em Moçambique? E qual a alternativa concreta e viável? Senhores, chegamos ao fim deste debate e a conclusão é clara. A proposta de Venâncio Mondlane e do Podemos para Moçambique carece de substância e viabilidade. Demonstramos consistentemente que as suas políticas, embora bem-intencionadas na aparência, são, na prática, insustentáveis e, em muitos casos, contraproducentes para o desenvolvimento real e duradouro de Moçambique. Mostramos que as promessas de Mondlane frequentemente carecem de detalhe e um plano de implementação concreto, baseando-se mais em retórica populista do que em soluções factíveis. A análise detalhada das propostas econômicas revelou inconsistências graves, levantando dúvidas sobre a sua capacidade de gerar crescimento econômico real e sustentável. Além disso, a retórica inflamada e divisiva que por vezes acompanhou o discurso de Mondlane arrisca exacerbar tensões sociais existentes,
minando a coesão nacional necessária para o progresso. Em contraste, demonstramos que existem alternativas mais sólidas e pragmáticas, construídas sobre políticas testadas e comprovadas, que promovem o crescimento inclusivo, a estabilidade econômica e o fortalecimento das instituições democráticas. Estas alternativas, embora possam não ser tão apelativas ao eleitorado a curto prazo, representam o caminho mais seguro e sustentável para o futuro de Moçambique. Portanto, a nossa posição contra a proposta de Venâncio Mondlane e do Podemos provou ser a mais sensata e fundamentada. A história nos ensina que soluções fáceis e promessas vazias raramente se concretizam. Moçambique precisa de liderança responsável, políticas sólidas e um compromisso real com o desenvolvimento a longo prazo. Será que realmente podemos arriscar o futuro do nosso país com base em promessas vazias e políticas mal concebidas?